A você que está aqui conosco, desejo boas-vindas a mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. E para quem ainda não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, vale a pena conferir. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, coautora de 2 obras voltadas ao público materno e infantil, especialista em linguagem e fonoamiga da gagueira. Conheça um pouco mais do meu trabalho no perfil do Instagram, @VivianeRMSS. Neste episódio, abordaremos o tema Atualidades em Dislexia. E é com imensa gratidão e alegria que recebo Maria Ângela Nogueira Nico, a presidente voluntária da ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Ela é fonoaudióloga, psicopedagoga clínica e pesquisadora. Bem-vinda, Ângela! Um prazer imenso, Viviane, estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ângela, que tal então nós começarmos explicando o que é dislexia? Então, a dislexia é um dos muitos transtornos de aprendizagem de origem neurobiológica e com uma carga genética muito evidente. É uma dificuldade específica na aquisição da leitura, da escrita, da ortografia. E também pode acontecer problemas de compreensão, que vai trabalhar também na aquisição de vocabulário e toda essa parte pedagógica. Quais são os principais sinais de alerta e quando buscar ajuda? Como eu disse para você, ela é genética hereditária. Então, os pais e professores já, assim, se um pai já sabe que ele é disléxico, ele já vai ficar de olho na sua criança. Eu, como estou aqui na associação há 33 anos, eu já avaliei muitos pais que estão trazendo os filhinhos. Então, eles já sabem que tem que ficar de olho. Então, assim, como não existe um disléxico igual ao outro, a principal dificuldade é bem específica a leitura escrita. Mas existem outros sinais. Então, pode haver um atraso na fala, um atraso no andar. A criança pequenininha na pré-escola já começa a apresentar dificuldade para fazer a relação do fonema com o grafema, já não pinta dentro de um esquema que ela teria que pintar. Essa motricidade fina dela já não está tão boa. Ela não reconhece rimas das musiquinhas, atirei um pau no gato. E muitas vezes elas também não se interessam por livrinhos de histórias, porque elas sabem, ela já começa a apresentar essa dificuldade, então elas não querem nem saber, é impressionante, porque toda criança adora livrinho de história, então elas já começam a negar. Então esses são os principais sintomas da criança pequenininha, na pré-escola, que o professor já pode observar isso, né? E ele tem discrepância com os outros coleguinhas. Agora, eu acho que tem que ter uma campanha mundial para essa avaliação precoce. Só que essa criança pequenininha, ela faz a avaliação, mas a gente não vai falar em dislexia. Essa criança fica em avaliação depois de 2, 3 anos que ela passou pelo processo formal da alfabetização, ela volta para uma reavaliação. A gente não pode falar em dislexia antes desse processo de alfabetização. Ela já apresenta os sinais, os sintomas, mas é uma criança de risco. Mas isso é muito importante, ela ser avaliada pequenininha, porque as pacientes que chegam para a gente no 3º, 4º ano, o adolescente, até mesmo adulto, já chegam com o emocional muito abalado, assim como consequência das dificuldades. Porque essa criança, esse adolescente adulto, para ser disléxico, eles têm que ser inteligentes, e eles são muito inteligentes. Então, eles já percebem que alguma coisa está acontecendo com ele. Então, a avaliação é muito importante. Diagnóstico, tratamento e legislação. O que os familiares e as escolas precisam saber, Ângela, para assegurar uma inclusão de qualidade? Desde 2019, grupo de pais, profissionais, associações envolvidas com a dislexia e com o TDAH estão lutando por uma lei federal. Em dezembro de 2021, o nosso presidente sancionou a lei 14.254/219.
Agora, essa lei, para ser regulamentada, para ser tirada do papel, para ter as direções corretas, vai depender de técnicos que vão ajudar o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde vai ficar com as áreas de avaliação e intervenções, e o Ministério da Educação vai ficar com a capacitação desses professores. Essa lei vai dar apoio integral para crianças desde a pré-escola até o ensino médio. Para os adultos com dislexia ou com TDAH, já existem outras leis. A gente ainda vai ter muito trabalho pela frente para essa lei ser sancionada. Teve esforço de muita gente, muitas associações. Então, a gente ainda precisa muito de vocês, profissionais, pais e associações. E a gente viu e teve certeza que juntos somos mais fortes. Ângela, nós levantamos a hipótese de dislexia quando a criança apresenta dificuldades ainda na educação infantil, na alfabetização, mas também encontramos casos de diagnósticos tardios, não é mesmo? Uma médica, quando ela veio fazer avaliação comigo, a gente é a parte mais difícil. Ela chora, porque ela tem dificuldade na consciência fonológica, no ditado, e ela precisa passar no exame de especialização. Ela é uma médica oftalmologista, e ela fala, eu preciso, Ângela, então eu preciso dessa avaliação. Você não imagina o que ela chora, então é muito triste. Como outros que passaram, os adultos choram muito lembrando de quando eles eram pequenininhos, toda essa fase da alfabetização. E sobre a alfabetização, Viviane, é muito importante frisar que o melhor método é o fônico, articulatório, porque é o melhor método. O mundo inteiro tem esse método, só o Brasil que não, né, Viviane? Infelizmente. Então, eu acho que as escolas podiam ficar atentas a isso também, mas isso é política, né? Então, não é com a gente. Mas a gente, com certeza, sabe que o melhor método é o fônico, articulatório, multissensorial. Que você não só alfabetiza os disléxicos, como qualquer criança. Tem alguns materiais da ABD, né? Então, ele passava o dedinho lá no B, relevo, tudo aquilo. Ele tinha o material dele, eu tinha o meu, então ele levava o livro para casa, ele ia fazendo as atividades. Então, é uma coisa assim, porque a família ajudou, porque a família entendeu e porque a família compreendeu que não era preguiça dele, que ele não estava fugindo daquela leitura porque ele queria, que ele não estava fazendo atividade porque ele era, né, um bagunceiro, só queria brincar. Mas quando é filme ele para e presta atenção, quando é para brincar ele consegue fazer, quando é para estudar ele não fica na frente do livro. Então, assim, a gente precisa entender que essas fugas podem ter um motivo. Por isso, eu reitero, né, Ângela, que você acabou de falar, que é a avaliação precoce, que é a intervenção precoce. Essa médica provavelmente não deve ter tido a oportunidade de realizar um trabalho na infância, não é? Os adultos, quando chegam, falam, Ângela, eu ainda tenho, dá para corrigir, para me ajudar? Eu falei, lógico, qualquer idade. Lógico que os pequenininhos, com a plasticidade cerebral bem ativa, é melhor. Por isso que a gente fala, quanto antes, melhor. Mas sempre tem jeito, sempre tem jeito. Bom, a ABD é uma associação muito respeitada, onde nós, profissionais, buscamos ajuda e até capacitação. Eu mesma venho agradecer todo o apoio que eu recebi quando solicitei materiais para a realização de uma difícil reunião que eu teria em uma escola muito reticente com relação ao trabalho da fonoaudiologia. E eu falei assim, eu vou pedir um help para a ABD. Eu fui prontamente atendida pela equipe, que me enviou links, me enviou artigos, diversos materiais. E eu queria assim, pedir para você contar um pouquinho sobre o trabalho que a ABD realiza. Então, a associação existe há 38 anos, foi fundada por um pai que tinha um filho com muita dificuldade, ele procurou ajuda na Inglaterra, que no Brasil não tinha nada que ajudasse para um diagnóstico. Ele voltou e fundou a Associação Brasileira de Dislexia,
Então, agora, só que a associação agora está dividida. A associação ficou com a parte educacional, onde a gente realiza simpósios, cursos, fazemos materiais. O nosso banco de dados é o único no Brasil, então muitas universidades nos procuram para as pesquisas, e a gente tem a SEDA como parceira, que ficou com a parte só de avaliação e intervenção. Então, a gente dividiu, mas é junto. Então, se você ouvir falar ABD-SEDA, é por causa disso, né? E eu mesma faço pesquisa, não sei, eu acho que você conhece o professor Fernando Capovilla, da Universidade de São Paulo. Eu faço pesquisa, assim, consciência fonológica, ditado, leitura, faço toda essa parte da fono com o disléxico, e é maravilhoso, Viviane, porque o que eu vejo na avaliação, o que eu vejo na intervenção é provado por meio da pesquisa. Então, a pesquisa também é muito importante para a gente, para nos ajudar na intervenção, até na avaliação, e produzir materiais de avaliação para a gente trabalhar. Então, eu acho que tudo que a gente faz tem que ser comprovado com a pesquisa. Bom, eu convido, então, a todos para acompanharem a ABD pelo perfil do Instagram, @dislexia.abdoficial, e no site tem muitas informações também, www.dislexia.org.br. Ângela, mais uma vez eu preciso agradecer por vocês nos ajudarem a fazer a diferença na vida de tantas famílias e também dos pacientes, né? Das famílias dos pacientes, das famílias dos professores, que também têm seus anseios em relação aos alunos que apresentam dislexia. Muito obrigada, Ângela. Eu que agradeço a oportunidade, fico até emocionada de estar falando com você. Que precisarem, nós estamos aqui sempre, sempre, sempre. E a nossa missão é grande, né, Viviane? É grande. Então, eu acho que todos juntos a gente consegue coisas maravilhosas. Então, muito obrigada pela oportunidade, Viviane. Muito obrigada. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Papo com as Fonos. Compartilhem este episódio. Um abraço e até breve.